Olá, meus amigos, que a paz de Jesus te alcance nesse momento. Eu sou Jonathan Ferreira. O assunto de hoje no canal é o espinho na carne de Paulo. Eu estou respondendo a um inscrito que me perguntou o que aconteceu em 2 Coríntios capítulo 12, do verso do 1 ao 10. Acredito que ele queria saber sobre o espinho na carne de Paulo. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal, deixe o seu like, o seu comentário construtivo e assista o vídeo até o final. Bom, meus irmãos e meus amigos, eu quero trazer 4 tipos de interpretações a respeito do espinho na carne de Paulo. O primeiro é os desejos carnais. Porém, eu já descarto, eu já dispenso esse argumento. Por quê? Porque em Romanos capítulo 8, do verso 5 ao 13, o apóstolo Paulo fala da vida através do Espírito. O segundo argumento são as acusações de seus crimes, que aconteceram ali na igreja primitiva. Também eu já descarto essa possibilidade desse espinho na carne ser essas acusações. Por quê? Porque em 1 Timóteo, Paulo fala da gratidão e da misericórdia de Deus. Terceiro, a terceira interpretação ou argumento é algum tipo de enfermidade física. Naquela época, a malária era muito forte, a febre, mas também não acredito que seja. Porém, um argumento forte seria um problema de visão. Você vai conferir em Gálatas 6:11, Gálatas capítulo 4, verso 15, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 17. Agora eu quero trazer o quarto argumento, um dos argumentos mais fortes. O quarto argumento são os religiosos. Vamos fazer uma alusão a espinho e carne. Vamos abrir em Números 33:55, aonde espinho faz uma alusão ao ser humano. Vamos ler aqui, ó. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho nos vossos olhos. E o versículo continua. E a segunda teoria, de Finis Dake, agora nós vamos falar carne. Finis Dake fala que é o corpo físico. E quando ele fala de esbofetear, fala de esmurrar, socar alguém, algo físico, dar um soco em alguma pessoa. Agora vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, só para nós sabermos. E para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar. Quando nós abrimos em Números 33 e em Josué, capítulo 23, verso 13, nós deparamos que o homem é comparado com um espinho. E Paulo diz que um mensageiro veio até ele para esbofetear ele. E de acordo com o que eu estudei, realmente dá para você ter a interpretação que esse mensageiro fosse um humano. Quando você vai analisar em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 e 14, você vai encontrar que há falsos apóstolos, aqueles judaizantes. E quando você olha também em 2 Coríntios, após o verso 10, depois que fala minha graça te basta, você vai ver que Paulo parece que está discutindo também com os judaizantes daquela época. Paulo ele pregava que não necessitava mais da lei mosaica. Por exemplo, circuncisão, sacrifício de animais e dentre outras coisas, Segundo
o dicionário que eu estudo, o dicionário Wycliffe, eu indico para você. Esse dicionário, ele fala, eu estava até lendo o tema espinho na carne em cima dele. Ele diz que esse espinho na carne de Paulo fosse alguns líderes que se levantaram na igreja de Corinto e de Éfeso. Agora pensa bem comigo. Um líder se levanta. Vamos pôr, eu sou um líder e o meu liderado está se levantando contra mim, contra as minhas opiniões. Realmente dá para falar que é um espinho na carne. Por quê? Você já viu aquele velho ditado? A pedra no sapato é como se fosse o espinho na carne. Outra coisa, eu vi um comentário fascinante no meio dos meus estudos. É uma irmã que comentou falando que o espinho na carne de Paulo era as perseguições, né? O dia a dia nosso, esse dia a dia que nós sofremos calúnia, perseguição, né? Às vezes pessoas querendo nos acusar. Ela falou que o espinho na carne de Paulo seria esse dia a dia nosso. Bom, a Bíblia não afirma o que é o espinho na carne, ou o apóstolo Paulo não fala o que foi. Uma coisa é certa, ele orou 3 vezes para que Deus removesse este espinho. Segundo Marco Feliciano, um cara excepcional, já tive várias vezes com ele, ele é uma ótima pessoa, e uma de suas pregações, né, sobre o espinho na carne de Paulo, ele diz que foi um pecado, até que ele fala que veio o acusador para acusar o apóstolo Paulo. Porém, eu quero trazer as palavras de Lutero e vou dar as minhas considerações. Lutero diz que o que as escrituras não afirmam com clareza, não devemos afirmar com a certeza. Eu fico com as palavras de Lutero, mas eu estive pensando, né, o que poderia ser, e eu tentei me colocar no lugar de Paulo. Eu acredito que era algo íntimo e pessoal de Paulo. Por quê? Porque ele não queria revelar, ele não queria falar o que era esse espinho na carne. Mas ele precisava externar de alguma forma. E a única forma, né, que ele descobriu para externar é dizendo que fosse um espinho na carne. Também, quando você observa, ele mesmo mostra que ele é um ser humano como eu e você.